Vasco agiu rápido após a vitória contra o Fluminense. Renovação de Rayan e novo contrato para Fernando Diniz. Amigo, até o técnico vai ter renovação contratual. Eu vou trazer tudo isso e muito mais aqui para você nesse Fala Gigante, que chega, é claro, bastante agitado, bastante movimentado nessa sua tarde de terça-feira. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, né? O terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia aí com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, amigo vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. E, inclusive, se inscreva, tem muita gente nova chegando ao canal do Gigante Vasco e acaba não se inscrevendo. Então, se inscreva para ajudar o crescimento do nosso trabalho, a fazer com que cada vez mais pessoas possam chegar e conhecer aqui esse nosso canal. Show? Vamos que vamos, amigo, porque não há clima melhor para falar de Vasco da Gama que senão o clima que há nesta terça-feira, né? Uma vitória importante ontem no clássico contra o Fluminense. Fluminense que inclusive é o carioca com mais derrotas em clássicos na história do futebol do Campeonato Brasileiro, né? No caso, o Fluminense já foi derrotado 76 vezes em clássicos na história do Brasileirão e, por incrível que pareça, mesmo diante de um tempo tão ruim do Vasco nesses últimos anos, o Vasco é o clube carioca com menos derrotas em clássicos, 61, enquanto o Flamengo tem 62 derrotas, né? Um Vasco que ontem foi em campo e jogou muita bola. Eu coloco essa vitória do Vasco da Gama ontem contra o Fluminense, principalmente, né, assim, tendo como grandes destaques alguns jogadores em específicos. Eu coloco o Rayan, eu coloco o Coutinho, eu coloco também a dupla de zaga Robert Renan e Carlos Cuesta, que estão sendo dois jogadores fundamentais. Terceiro jogo seguido, tá, de Robert Renan e Carlos Cuesta jogando juntos por 90 minutos. E o Vasco sem sofrer gols. O Vasco ontem também teve Cauã Barros como titular novamente no setor de meio campo. E novamente o Vasco não perdeu. Cauã Barros é um jogador que desde quando pisou em campo como titular, o Vasco ainda não conseguiu ter uma derrota. Cauã Barros está invicto com a camisa do Vasco da Gama. O Vasco que ontem quebrou um tabu dentro do Maracanã, que já existia há 6 anos, de não vencer clássico jogando dentro do Maraca. O Vasco voltou a vencer um clássico dentro do Maracanã. O Vasco subiu para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco que vive, sim, nesse momento, uma lua de mel com o seu torcedor. E passa muito pelo que está acontecendo dentro do vestiário, passa muito por essas peças do elenco, e eu volto a falar inclusive sobre o próprio Cauã Barros. Que jogador é o Cauã Barros? Que homem é o Cauã Barros? Que primeiro volante é o Cauã Barros? O Vasco da Gama hoje é sim agraciado por ter o Cauã Barros como seu jogador. Cria da base do Vasco, que há 2 meses atrás estavam no América Mineiro jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, lutando para não cair para a 3ª divisão. Um jogador que desde que voltou ao Vasco da Gama, o Vasco simplesmente não perde mais. Com o Cauã Barros, em 10 jogos tendo ele como titular, o Vasco da Gama tem 6 vitórias e 4 empates. Cauã Lucas Barros da Luz. Posso chamar ele até de Pog Barros, porque a bola que esse rapaz está jogando é algo surreal, é algo espetacular. Que jogador, amigo vascaíno, é Cauã Barros, e ontem teve números impressionantes. 2 passes decisivos, de 4 dribles que tentou, acertou 3, de 16 duelos que disputou,
ganhou 10, foi o primeiro no jogo, inclusive, nesse quesito. Foram 4 desarmes, 7 cortes, 12 ações defensivas. O primeiro também do jogo, partidaça do Cauã Barros, cria da base. Mais um jogador da base do Vasco que se destaca. Mais um atleta que em breve vai estar brilhando na Europa. Milhões. Cauã Barros é um jogador que tem uma multa rescisória acima da casa dos 300 milhões de reais. E a venda do Cauã Barros para fora vai ser alta. Menos de 100 milhões de reais não leva o Cauã Barros do Vasco da Gama, amigo. E é jovem. Cauã Barros, se não me engano, tem 19 anos de idade. Ou 20. Tá aí, cara. Jogadoraço da base do Vasco da Gama. Então, assim, Cauã Barros, Coutinho, Robert Renan, Cuesta, o próprio Ryan, que já eu vou falar. Todos esses atletas, eles são resultado especificamente de um treinador. E aqui, amigo, desse lado de cá, o Vasco da Gama e o seu torcedor, ele tem o dever de respeitar um trabalho. O vascaíno, ele tem o dever de assumir o protagonismo, sim, de um rapaz, de um profissional, que é o técnico Fernando Diniz. Se vê na torcida do Fluminense uma ingratidão com o Fernando Diniz, ingratidão. Uma vergonha o que a torcida do Fluminense faz com o Fernando Diniz. A torcida do Fluminense desmerece o que o Fernando Diniz fez por eles. Antes do Fernando Diniz, o Fluminense não era ninguém. Ninguém, nunca foi um clube respeitado. Nunca foi, não me venha com essa. O Fluminense sempre foi um clube desrespeitado, que nunca colocou medo em ninguém e ainda não coloca. Só que o Fernando Diniz fez o Fluminense chegar à primeira prateleira do futebol da América do Sul com um título que só conquistou com o Fernando Diniz. Porque o time do Fluminense era horroroso antes do Diniz chegar. O torcedor tricolor, ele usa de um discurso de que o Fernando Diniz só ganhou aquela Libertadores porque tinha um time bom. Só que não. O Fluminense só ganhou aquela Libertadores porque o Fernando Diniz fez uns caras que já estavam esquecidos jogarem bola. O Marcelo estava esquecido no Olympiacos, voltou pro Fluminense jogando bola pra caramba. Por conta do Fernando Diniz. Felipe Melo jogou muito pelo Fernando Diniz. Nino e André não eram ninguém. Fernando Diniz fez os caras se tornarem grandes jogadores. E tá nítido, porque o André hoje tá lá, largado no futebol inglês, ninguém nem lembra dele. O Cano tá aí. Quem é o Cano pós-Diniz, cara? E lá do lado dos caras há uma ingratidão, mas aqui do lado do vascaíno não há. O que o Fernando Diniz está fazendo com o Vasco da Gama hoje é motivo de, aplausos. O que o Fernando Diniz está fazendo com o elenco do Vasco é motivo de aplausos. O Fernando Diniz está levando um elenco que era nota 4 a nota 10, cara. Nota 10. E é claro, tudo isso que vem acontecendo faz com que internamente o Vasco da Gama já comece a correr para renovar o contrato com o Diniz. O contrato que foi assinado entre o Vasco e o técnico vai apenas até o final de 2026. Mas hoje a diretoria já planeja valorizar esse acordo com aumento salarial e também a extensão contratual. Essa relação que há entre o técnico Fernando Diniz e o presidente Pedrinho, uma relação essencial, né? O Fernando Diniz, que ele foi descartado no Cruzeiro, porque não tinha uma boa relação nem com o diretor executivo Alexandre Matos e nem também com o presidente deles, né? O CEO da SAF do Cruzeiro, o dono da SAF do Cruzeiro, que é o Pedrinho, dos supermercados BH. Não havia uma confiança em nenhum momento no trabalho do técnico Fernando Diniz. Primeiro momento ali que houve uma tempestade no trabalho do Fernando Diniz, que é normal. O trabalho do Diniz demora a engrenar. Tem que ter paciência. No Cruzeiro não teve, por isso que não deu certo. Só que no Vasco da Gama, desde o momento que Pedrinho contrata o Fernando Diniz ao lado, né, do diretor técnico Felipe, sempre houve uma confiança no Diniz. Sempre houve. Desde o primeiro momento, quando o Diniz foi contratado, havia uma confiança no trabalho do treinador. Tanto que o Diniz demorou a fazer o Vasco jogar. Só que o vascaíno, por saber da qualidade do Diniz em si e por ter também, né, a certeza e a convicção de que a diretoria, o presidente Pedrinho, o Felipe e seus pares não demitiriam em nenhum momento o Fernando Diniz, aguardou o trabalho girar e girou.
Tá aí, ó. E essa relação hoje entre torcida, diretoria, presidência e Diniz faz com que automaticamente, amigo vascaíno, o clima de confiança dentro do Vasco da Gama seja muito bom. E tudo isso faz com que o Vasco já comece a buscar a renovação de contrato com o Diniz. Contrato que vai até o final do ano que vem. O Vasco quer renovar, quer aumentar o salário dele, porque internamente essa parceria entre Diniz, Pedrinho, torcida é vista como fundamental, né? Um sonho aí do próprio presidente, que sempre quis trabalhar ao lado do treinador. Então assim, amigo, Diniz já também vai ter o seu contrato renovado. E é claro, outro que o Vasco quer renovar é o Rayan. E não poderia ser diferente, né? 6 gols nos últimos 6 jogos, 2 gols contra o Vitória, 1 gol contra o Cruzeiro, 1 gol contra o Flamengo, 1 gol contra o Fortaleza e ontem mais um gol também contra o Fluminense. O segundo jogador com mais gols no Campeonato Brasileiro de 2025, ao lado do Caio Jorge, desde o retorno do técnico Fernando Diniz ao Vasco da Gama. São 10 gols em 20 partidas no Brasileirão. Rayan é um jogador que, diante de tanta qualidade, diante de tanta bola que está jogando, está sendo cotado para a seleção brasileira. Teremos aí nos próximos dias uma convocação para 2 amistosos da seleção brasileira. E o Rayan é um nome que está sendo cotado pelo técnico Carlo Ancelotti. E o Vasco da Gama, sabendo disso tudo que está acontecendo, a imprensa europeia alucinada com o Rayan. Boa noite, gigante, eu vou trazer tudo isso para você. Seleção brasileira querendo convocar o Rayan. O Vasco corre para renovar o contrato do Cria. A ida do Rayan para a seleção brasileira é um ponto fundamental para a sua venda para a Inglaterra. A Premier League ela tem como não prioridade, né? Mas a Premier League ela tem como necessidade para contratar jogadores que não são ingleses a ida desses atletas para a seleção brasileira. Ou seja, para o Rayan ser vendido para um clube da Premier League e entrar em campo, é necessário que ele passe pela seleção brasileira. Então é nitidamente a seguinte questão que vai acontecer. Rayan vai ser convocado, a Premier League vai fazer assim para cima do Vasco em busca da contratação do Rayan. Vai vir com força, amigo. E aí vai ser difícil segurar. A multa hoje do Rayan é 40 milhões de euros, pagou a multa, levou. Então o que o Vasco vai fazer? Vai renovar o contrato do Rayan o quanto antes, porque se não renovar, o Rayan vai ser vendido pela multa, que é 250 milhões de reais, e o Vasco entende hoje como pouquíssimo diante da bola que ele está jogando. E ontem, inclusive, em uma entrevista exclusiva à Cazé TV, antes da partida do Vasco no Maracanã, o presidente Pedrinho falou sobre a renovação do contrato do Rayan. Se liga só, amigo vascaíno. Esse processo do Rayan, ele vem desde quando eu ainda estava fora da SAF, né? O pai do Rayan, o Valquimar, jogou comigo desde pequeno nas categorias de base do Vasco. E ele sabe de quanto a base do Vasco tem valor e importância para mim de forma muito especial. E também entendendo que é uma das maiores fontes de receita para o clube hoje. E o Rayan, no momento que eu estava fora ainda da SAF, eu não imaginava estar dentro, né? Eu sempre falava com ele que eu buscava uma interação com o pessoal da SAF, mas isso não acontecia. E quando eu entrei, era um processo de indicação para os treinadores, que eu gostaria que a base tivesse um olhar carinhoso para ter ali, a gente poder potencializar alguns valores técnicos, né? E o Rayan era um menino que, mesmo ainda sem ter aflorado naquele momento, ele estava dentro do nosso escopo de venda, porque todos sabem a situação financeira do Vasco naquele momento principalmente, e foi uma decisão minha que o Rayan não seria vendido. Com isso, todo esse agora empréstimo, porque com a venda do Rayan, necessariamente eu não precisaria do empréstimo. E aí, com a batida de martelo, que eu não queria que vendesse o Rayan naquele momento, a gente precisava de um empréstimo para manter o jogador. E com a chegada do Diniz, coincidiu realmente dos dois pensarem na possibilidade de uma evolução do Rayan, e o Diniz tem por característica isso também, né? Além de outras qualidades, de potencializar. Foi o que aconteceu. O Rayan hoje é um menino muito valioso. A gente pretende ainda uma renovação com ele, se Deus quiser, ainda esse ano.
para que a gente possa ter ele aí garantido durante um bom tempo. A gente sabe que é inevitável uma venda, né, mas tentar valorizar ao máximo o atleta. Bom, amigo vascaíno, então, como você viu aí, né, essas foram as palavras do presidente Pedrinho. É uma grande prioridade hoje a renovação do Cria. Concorda com isso também? Deixa clara a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, amigo, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante, o segundo vídeo dessa terça-feira. Já, claro, eu tô de volta também com o nosso Boa Noite Gigante para fechar o dia, trazendo a você as últimas informações do nosso Vascão. Vamos que vamos, amigo! Curta, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso crescimento aqui no canal. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!